E agora eu vou conversar com o Dr. Alcido Vander, ele é chefe de pesquisa e desenvolvimento da Embrapa, e nós vamos falar de um tema interessante. Nós vamos falar hoje sobre a projeção do agronegócio para a produção de carnes no Brasil nos próximos 10 anos. Dr. Alcido Vander, boa tarde, bom dia, desculpe. Bom dia. Tudo bom? Tudo bem. Então tá bom. Doutor Alcido, o senhor já veio aqui algumas vezes e o senhor faz parte de um grupo que faz esse levantamento em nível nacional, lá no Ministério da Agricultura, um grupo de vários pesquisadores. E o que o senhor tem para falar sobre as carnes brasileiras nesses próximos 10 anos? Bem, nas projeções que são feitas para o agronegócio brasileiro, estão incluídas as carnes bovina, suína e de frango, por enquanto. E para esses três produtos são esperados crescimentos aí de entre 20% e 30% para todos eles, até o período até 2025 e 2026, mas um aumento bem mais expressivo nas exportações, devido à abertura de novos mercados. Então a gente vai ter um crescimento da nossa produção, variando aí de 20% a 30%, mas um aumento de 30% até 40%, acima de 40% para alguns produtos nas exportações nesse período. Agora, o Brasil, esses próximos 10 anos vão passar muito rápido. O Brasil está preparado para isso, para receber essa carga importante na produção de carnes? Bem, o Brasil está se preparando para isso já há algum tempo. No caso da pecuária bovina, vem sendo investido bastante em intensificação, aumento de uso de tecnologia, melhoria na genética, melhoria da sanidade do rebanho, melhoria da alimentação, que são os três pilares da pecuária de corte, né, que são fundamentais, eles têm que andar juntos. Então, a possibilidade de abertura de mercado, ela abre espaço para o setor crescer com uma certa tranquilidade nessa direção. Até porque nós temos muitas áreas hoje de pastagem que estão subutilizadas, porque elas estão num estágio estão com baixíssima produtividade. A gente chama de pastagens que estão em algum estágio de degradação, que precisam passar por reformas, precisam receber investimentos, para que elas se tornem mais produtivas. Então, com isso, a gente acredita que a gente vai conseguir produzir esse aumento da carne em uma área menor do que nós estamos utilizando hoje. No caso do frango, e principalmente também do suíno, são dois setores altamente dependentes, principalmente do milho. E nós estamos vivendo aí agora, nós passamos aí, ainda estamos sentindo esse reflexo dessa seca que nós tivemos aí para trás agora, no ano passado, e que refletiu violentamente nos custos de produção, inclusive fechando granjas. Na sua visão, como pesquisador da Embrapa, como participante desse grupo importante lá no Ministério da Agricultura, não seria interessante o governo intervir, assim, ser mais decisivo quando a gente tem um problema como esse, como nós tivemos agora, a falta de milho, e que o milho estourou o preço aí? Bem, uma maneira que o governo tem para intervir nesse caso seria manter estoques reguladores para situações de desabastecimento, como é o caso dessa que ocorreu, em função do fenômeno El Niño, né? Fenômeno climático tão extremo que reduziu bastante a nossa produção. O problema é que os estoques reguladores têm um custo muito alto também para o governo. Então, eles não têm sido a opção preferencial ao longo do tempo, principalmente quando nós estamos falando de produtos que têm comércio internacional, porque tenta-se regular mercado via importação quando dá. O problema é que o nosso volume de importação é tão grande que é difícil conseguir trazer de um outro país no volume que nós precisamos para manter o preço no patamar que os produtores de suínos e aves podem pagar com tranquilidade, porque os preços dos seus produtos não sobem na mesma proporção que o custo. É verdade. Mas, doutor Vander, nessa projeção, tem alguns produtos de origem animal que não estão incluídos aí, não tem? Perfeitamente. Nós estamos falando que as projeções elas estão contemplando apenas as carnes bovina, suína e de frango. Só que o Brasil também produz e tem a capacidade de ampliar enormemente a sua produção de outros tipos de carne. Por exemplo, todos os peixes, tudo que for produto da aquicultura, a gente acredita que tem um potencial enorme, assim como o frango
foi um caminho que durante um longo tempo transformou a disponibilização de proteína a um preço mais acessível para grande parte da população. A gente acredita que a aquicultura, a piscicultura pode também dar uma contribuição muito expressiva nesse sentido, de conseguirmos produzir quantidade de peixes a um custo relativamente baixo e com isso disponibilizar proteína mais acessível para a população. E nós temos condição para isso, né? Com certeza. Além disso, nós estamos falando também de espécies como ovinos e caprinos, que o Brasil tem rebanhos expressivos em algumas regiões, mas com ainda índices de produção bastante baixos, e nós temos condição de ampliar enormemente essa produção desses tipos de carnes também. Pois é, já não está na hora da gente começar, por exemplo, eu não diria, talvez até uma campanha incentivando produtores a entrar em ovinos, caprinos, piscicultura, o próprio camarão, né, a criação, carcinocultura, né? Sim. É um negócio interessante isso aí. Nós temos tecnologia para isso, não tem? Com certeza. No caso de camarão, já existem fazendas especializadas em produção em larga escala de vários tipos de camarão, em vários estados do Brasil, tanto de água doce como de água salgada. No caso de caprinos e ovinos, nós temos uma unidade da Embrapa que está localizada em Sobral, no Ceará, que ela é focada nesses produtos, e que já tem 40 anos de trajetória trabalhando com pesquisa nessa área. Nós temos universidades trabalhando em vários estados, temos organizações estaduais de pesquisa também, desenvolvendo tecnologia para essas espécies. Então a gente acredita que tem sim condição de rapidamente responder para uma demanda que precisa ficar mais clara, mais evidente. Na cabeça dos produtores, para investir, ele precisa ter a certeza de que vai conseguir comercializar bem a sua produção. Tá certo. Dr. Alcido Vander, chefe de pesquisa e desenvolvimento da Embrapa, muito obrigado mais uma vez pela participação do senhor. E eu acho que a gente podia voltar, tem muita coisa ainda para a gente conversar aqui, eu tenho certeza absoluta disso, ok? Muito obrigado. Muito obrigado também pela oportunidade. E o agronegócio de hoje chegou ao fim. Mais informações você pode acessar o nosso site www.tvagro.com.br. E eu termino o programa de hoje com a seguinte mensagem: o gênero humano sobrevive graças a alguns homens. Um grande abraço, bom dia e até o próximo programa.